Vamos lá, voltamos. Conforme finalizamos o vídeo anterior, vamos dar andamento à questão da lei de toque, somos 1343. Agora falando, como nós paramos na questão do consumo de drogas, artigo 28 da lei. Tá? Que isso é um debate que a vida inteira permeou a questão do droga. Mas foi apreendido um menor com drogas, era para consumo, ou aí entra o EP, que é uma situação diferente da nossa. Mas vamos focar no nosso tema. Foi preso um cidadão, recolhido à delegacia para prestar depoimento, etc, para o autuado, com uma buchinha de maconha, sei lá como é que se diz isso, uma coisinha de maconha, tá. Aí entrava o debate, mas é consumo, não é consumo? Ele dizia que era para consumo próprio, e aí a polícia estava argumentando que ele já tinha investigação, que ele vendia. Enquanto a partir daí também pegava o cidadão com 20 buchas de cocaína, ele disse que é para consumo próprio. O cara foi pego com 1 quilo de cocaína para o meu consumo, mas vem cá, então, é um aspirador, né? Não é uma pessoa. Então, são coisas assim, mas isso, as palavras soltas ao vento não permitem uma aplicação efetiva da norma. Portanto, por isso é importante ter a lei e por isso é importante ter a especificação do que é consumo, como não é, o que o judiciário interpreta, o que a lei diz com relação a isso. Então, a análise do tipo na relação do crime do artigo 28 traz a questão do consumo pessoal. Então, o artigo 28 fala do consumo pessoal, especificamente, aquilo que a gente fez introdutoriamente agora. Então, vamos lá. O que a gente tem que entender na questão do artigo 28? Vamos lá. Dos crimes e das penas ainda. Agora segue, o artigo 27 introduziu, aí segue crimes e penas. Tá? O artigo 28 nos diz o seguinte, peço que vocês acompanhem no material para facilitar a interpretação. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas, tá? Sem autorização ou desacordo com o que está regulado pela legislação, pela lei específica, será submetido às seguintes penas. Então, pessoal, quem comprar, guardar em casa, no carro, sei lá onde, tá? Para o consumo pessoal, drogas, tá? Sem autorização, que é óbvio, isso é uma coisa óbvia, mas diz o artigo, né? Será submetido às seguintes penas, ou seja, ele poderá ser submetido às penas em questão. Quais são elas? Falando em consumo próprio, pessoal. Inciso 1 diz o quê? Advertência sobre os efeitos das drogas. Ele pode ser chamado pela autoridade competente e diz o seguinte, lá pelo juiz tal. Você foi pego aqui com uma quantidade de maconha e detectamos que realmente você é um cidadão que não apresenta nenhum caráter de traficante, etc. Mas você tem que saber que isso você vai ser remetido a um acompanhamento psicológico sobre a questão do efeito das drogas. Pode ser uma pena passível de aplicação, tá? Do consumo. Inciso 2 diz o seguinte, prestação de serviço à comunidade. Tu foi pego, mas como se regula isso? Vai depender da situação, vai depender do juiz em questão. Então, várias situações podem modificar o encaminhamento, tá? Mas tem que ficar dentro do que a legislação diz. Tá? Um juiz não pode dizer, tu vai lá plantar árvores de eucalipto lá numa fazenda. Então são questões, existe um regramento, existe uma base retilínea de acompanhamento e de ação. Bom, prestar serviço à comunidade, ele pode vir a prestar serviço à comunidade baseado na questão que ele foi encontrado com maconha, com cocaína, com droga que for nessa linha. E o inciso 3 diz o seguinte, medida educativa de comparecimento ao programa de curso educativo. Aqui são aplicativos ou aplicações efetivas em cima de cursos educativos. Cursos que não são de um dia, uma hora, específica, um dia não digo, mas de uma hora, são cursos que têm um mínimo de duração específica que seja possível que a pessoa entenda alguma coisa. Tá? Veja bem que a legislação não diz é o curso de 10 horas, mas são medidas educativas que vão fazer com que esse cidadão, o que é o compromisso público, da política pública, que ele venha pensar alguma coisa para saber o que ele está fazendo está errado. Tá? Por óbvio, muitas vezes isso não vai dar em nada, não vai resultar em nada. O cara vai sair daí e vai consumir de novo. Mas a obrigação pública, a obrigação da norma, a obrigação da legislação é fazer, e do judiciário, por tabela, é fazer com que as coisas aconteçam. Então, essa é a interpretação básica do artigo 28, que trata do consumo e dos seus incisos. Aí nós temos que analisar outra questão, que são os parágrafos, do artigo 28. O que diz o primeiro parágrafo? As medidas, as mesmas medidas para seu consumo pessoal se caracterizam quem semeia, cultiva ou colhe as plantas. Ou seja, na questão do consumo pessoal, quem semeia, quem cultiva, quem colhe, tem a mesma configuração.
Tá? Por quê? Mas tem um porém aqui. Tem que ser em pequena quantidade. O camarada tem em casa, na varanda do seu apartamento, um vasinho que era de... Um vasinho, tamanho menor que uma xícara, que era de um cactus. Esses cactos pequenos. Ele plantou um pezinho de maconha lá. Nasceu 3 folhinhas. Bom, beleza, mas aí eu vou deixar ali e vou fazer de vez em quando para mim um baseado, como chama. Vai ser preso, vai para a cadeia, se for em pequena quantidade. Parágrafo 1º do inciso do artigo 28. Tá? Então, ou seja, ele está para o consumo pessoal, ninguém planta um pezinho de 4 folhas de maconha para vender, porque vai morrer de fome. Então, é óbvio que é para o consumo pessoal. É óbvio que aquilo é uma questão individual. Tá? Bom, então, se é para o consumo, ele semeia, ele cultiva a planta lá nesse vasinho que eu disse, é óbvio que ele está preparando para ele. Tá? Para ele consumir que seja. Então, ele vai se caracterizar, por óbvio, dentro da questão de consumo de drogas. Parágrafo 2º, diz o seguinte: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz alterará a natureza da quantidade. Aí, o parágrafo 2º, a ação e o local. O parágrafo 2º vai de encontro ao exemplo que você tem no parágrafo 1º, vou repetir. O juiz vai analisar a situação, como eu disse antes. Bom, era um pezinho de maconha. Tá? O local, dentro da minha casa, lá, ainda não estou botando numa escola, alguma coisa. Então, e a ação é uma coisa que está na cara, está claro, tá cristalino que isso ali é uma coisa que eu estou fazendo para de vez em quando eu poder desopilar. Continua não sendo certo, pessoal. Eu não estou afirmando que o cara planta em casa, ele é um cidadão legal. Não. Mas é preciso que a gente entenda que essa lei de 2006, ela amplia a possibilidade de efetivamente identificar quem é consumidor e quem é traficante. Tá? Essa é a questão importante de se interpretar isso. Parágrafo 3º. As penas previstas no inciso 2º, que trata da questão da prestação de serviço à comunidade. Inciso 3º, que é medida educativa e comparecimento do programa educativo, tá? Serão aplicadas no prazo máximo de 5 meses, ou seja, questão de prestação de serviço à comunidade, cursos, etc. O prazo máximo que o judiciário pode aplicar essa sentença, essa punição, é de 5 meses, não pode passar de 5 meses. Existe então, então nós temos um teto de aplicabilidade. Tá? Então o cara que consome, ele pode no máximo ter a punição efetivada em 5 meses, baseado nas 3 possibilidades que eu citei anteriormente. Onde está dizendo isso? Parágrafo 3º do artigo 28. Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, o cara foi pego de novo. O cara já plantou, prenderam um vasinho e ele plantou outro. Ele compra cactos, bota fora e bota maconha. Né? Aí o prazo duplica. O prazo máximo que era de 5 meses, e sendo reincidente pode ir a 10 meses. Tá? Importante essa observação. Parágrafo 5º. Importante esse parágrafo. A prestação de serviço à comunidade será cumprida, que a gente sabe que é os modos normais para essas punições dessa linha, em programas comunitários, entidades educacionais, assistenciais, hospitais, etc. A paz. Então, os moldes de aplicabilidade de cumprimento das penas desse tipo são os mesmos de qualquer crime de prestação de serviço à comunidade. Não muda. Ok? Bom, pessoal, para fechar essa parte do consumo, existe um critério para a gente saber, consumo pessoal, se eu estou fazendo agora só uma revisãozinha sobre isso. Existe um critério, mas não é em quantidade. Não diz, claro que faz referência a coisa, mas não é assim, é 1,5 gramas, 1,7 gramas. Não é nesse sentido. Quando a gente fala em quantidade é o seguinte. Tá? O que se diz? Para ter uma correta tipificação do delito, tá? É importante que seja verificado, é óbvio que é feito isso, a natureza das drogas. O cara que planta, de onde tirou essas folhinhas, esses pezinhos? Tu achou no mato, tu comprou de alguém. Tudo isso vai ter que ser esclarecido. Tá? A quantidade, realmente é um pezinho com 4 folhas. Ok. O local, está no meu apartamento? Não, estou plantando na sala junto com as plantas do laboratório da escola. As condições, assim. Então são coisas que vão diferenciar caso a caso. E, óbvio, diferenciando caso a caso, nós vamos ter um enquadramento jurídico baseado no caso. Né? É só uma redundância, mas é importante que a gente faça essa referência. Tá? Vamos trazer um exemplo disso. O fulano de tal traz consigo uma quantidade elevada. Pegaram o cara com quantidade elevada. Tá? Ele já possui condenação por tráfico. Ele vai ser tipificado, né, como tráfico. Depois nós vamos ver no artigo 33. Agora o cara traz uma quantidade pequena de droga. É primário. Não tem antecedente. Permite a interpretação inicial de que realmente ele é um consumidor. Então essas situações entram na hora de se avaliar.
quem está consumindo e quem está querendo dizer que consome, mas na verdade isso é um baita pilantra. Tá? Bom, a parte da prescrição, pessoal. Parte da prescrição, importante. O prazo prescricional nos moldes de legislações anteriores era de 4 anos. Ou seja, antes o cara era traficante, etc., em 4 anos prescrevia. Baseado na nossa lei, na nova lei aqui, de 2006, no seu artigo 30, que eu vou trazer em seguida, desculpe, o artigo 30 que nós estamos falando agora, cometi um erro aqui, prescrição, artigo 30, a prescrição do crime é em 2 anos, ou seja, de 48 meses baixou para 24. Excelente medida. Importantíssimo. Então, a prescrição hoje para o crime é de 2 anos, não mais 4. Bom, eu confesso para vocês, pessoal, que eu vejo com preocupação algumas situações com relação a isso. Por quê? Porque tem algumas situações, principalmente falando da questão prescritiva em si, que fazem com que nós tenhamos, é uma coisa muito dinâmica. Porque quando a gente fala da prescrição artigo 30, por óbvio, nós estamos falando da questão do consumo e da reincidência. Tá? Não entendam que eu estou falando do traficante. O cara é traficante, em 2 anos ele não é mais reincidente. Não, estou falando do consumo. Se o camarada for pego com um consumidor, tá? Antes era 4 anos, ele seria reincidente. Agora, depois de 2 anos, ele não é mais reincidente. Tá? É no consumo, só para vocês não fazerem confusão. Tá? Então, quando fala do artigo 30, a prescrição se trata da questão do consumo de drogas, não da venda, do tráfico, do plantio, etc. Tá? Por quê? Porque a possível punição em não sendo reincidente é de 5 meses. Em sendo reincidente, pode passar 10 meses. Então, se ele foi pego com um consumidor, tá, no ano de 2010, e no ano de 2011 foi pego de novo, ele é reincidente, ele vai ter novamente cumprir, mas daí pode ir a 10 meses. Agora, se ele foi pego em 2010 como consumidor, tá, antes ele tinha que ficar até 2014 sem poder ser pego como consumidor, agora é 2 anos. Tá? Por quê, pessoal? Porque muitas vezes nós temos também situações em que existe a questão da dependência, que realmente é um problema, é uma coisa que afeta muitas famílias. Então, às vezes, o pessoal tem problema familiar. Então, tu pega aí, é difícil a situação. Para fechar esse bloco, a situação de consumo de dependência química, a qual abrange essa questão legal que nós estamos falando, é uma questão muito delicada que causa um malefício enorme à sociedade. Mas é a realidade jurídica que nós temos que analisar aqui. Tá? Seguimos em breve no próximo bloco.